O Raimundo Fauro, autor do livro Os Donos do Poder e criador da teoria do estamento burocrático, ele foi um dos fundadores do PT, uma espécie de um patrono, figura símbolo, padrinho, né? O pessoal do PT o adorava, ele funcionava como uma espécie de símbolo da elevada intelectualidade petista, etc. E ele explica a história do Brasil como um longo processo de disputa entre o povo e o que ele chama de estamento burocrático. O que é estamento burocrático? São aqueles grupos que se apropriam do Estado e o usam como se fosse propriedade deles. Ou seja, o Estado brasileiro, segundo ele, não é aquela organização anônima e científica que é nas democracias normais, tá certo? Que permanece funcionando igualzinho, independentemente de quem está no poder. Ao contrário, é um instrumento de poder que está nas mãos de grupos, famílias, partidos, etc, etc, grupos de interesses, e que muda conforme os interesses mudam. Isso que ele chamava de estamento burocrático. Estamento é a tradução do inglês establishment, é a mesma coisa, né? Então, é uma camada de pessoas. E o PT, quando leu isso, ficou maravilhado, porque estava vendo que a pura teoria da luta de classes, tal como formulada por Marx, não se aplicava bem na situação. O problema não era bem burguesia versus proletariado, e de repente eles descobriram, é o povo contra o estamento burocrático. E decidiram, então, ser os grandes destruidores do estamento burocrático. Desempenhando um papel num capítulo preciso da história da Revolução Brasileira, né? Acontece que, ao mesmo tempo, eles estavam lendo Antônio Gramsci e se intoxicaram de Antônio Gramsci, acharam também aquilo uma maravilha e decidiram adotar a estratégia gramsciana da Revolução Cultural e da ocupação de espaços, ou seja, a Revolução Cultural realizada por meio da ocupação de espaços. Que é a Revolução Cultural? É um processo de você disseminar o programa comunista ou socialista sem esse nome, sob pretextos variados, de modo que, segundo diz Antônio Gramsci, todos se tornem socialistas sem saber. E foi exatamente isso que fizeram, dominando a mídia, as universidades, o movimento editorial, etc, etc. Começaram a soltar slogans e programas, e ideais e valores, etc, etc, que todos compõem o ideário socialista, mas parecendo que não são socialistas, que são coisas inteiramente normais e aceitáveis do ponto de vista de qualquer sociedade. E a ocupação de espaços consiste literalmente nisso, você ocupar todos os cargos importantes na mídia, no movimento editorial, etc, etc, de modo que a mesma mensagem do partido chega aos ouvidos do povo por 1000 canais diferentes, né, e sem nenhuma identidade partidária. Tá certo? E automaticamente a ocupação de espaço ela se dá não somente nos órgãos de cultura, mas no próprio Estado, na administração estatal, portanto, ocupar todos os cargos da administração estatal através da interproteção mafiosa e do boicote dos adversários reais ou virtuais. E é evidente que essas duas, que o diagnóstico que eles faziam, baseado no Fauro, é incompatível com essa estratégia gramsciana adotada. Porque na medida que eles ocupam espaços, né, eles mesmos se tornam o estamento burocrático. Então, você prometeu destruir o estamento burocrático e agora você é ele. Na medida que você vai ocupando espaço, você já constituiu uma nova classe dominante, você já derrubou a anterior. Quer dizer, a sua revolução já foi feita e você agora é que manda, você é o dono do pedaço. Na hora que eles viraram donos do pedaço, eles continuam usando o vocabulário da revolução. Falam, bom, automaticamente você está atraindo ódio contra você mesmo, né? Porque todas aquelas promessas que você fez, a sociedade igualitária, então, isso é absolutamente impossível realizar por esses meios. Né? Por esses meios, o que você fez? Você criou uma nova elite que está mais acima do povo do que a elite anterior. Porque eles se convenceram de que eles eram uma espécie de povo honorário, tá entendendo? O povo brasileiro de verdade não interessa, interessa só aqueles que vestiram a camiseta do MST. Então, esses são o povo. Então, assim, o Brasil tem 1% de povo e 99% de elite. É uma visão totalmente fictícia, psicótica da realidade, mas eles acreditaram nisso. Então, contra o que o povo estava se levantando? Eu digo, era muito simples. Você ouvia por toda parte, abaixo o PT, abaixo o Foro de São Paulo, né, e abaixo a roubalheira, que são 3 nomes da mesma coisa. Não é isso? Mas daí o pessoal trocou, falou, não, impeachment da Dilma. Eu digo, impeachment da Dilma já é um prêmio de consolação. Quer dizer, você não conseguiu fechar o PT, não fechou o Foro de São Paulo, não acabou com a roubalheira, então você tira uma pessoa, né, e deixa os outros no lugar. Então já é um prêmio de consolação que a própria elite governante oferece para a pessoa. Fala, olha,
Nós te oferecemos a cabeça da Dilma e você nos deixa aqui no lugar.